Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Derlei Silva, recebendo hoje o nosso amigo Fábio de Souza. Quem lembra do Fábio, quem conhece o Fábio, a maioria dos nossos amigos telespectadores certamente conhecem o Fábio, especialmente pelo seu trabalho à frente do PROCON durante muitos anos. Há algum tempo atrás o Fábio mudou, foi trabalhar na iniciativa privada, está lá na Avan. Ele é do departamento jurídico e também dos canais de atendimento do Grupo Avan, é o responsável. Nós vamos falar exatamente dessa mudança dele e de forma muito especial como é essa convivência na Avan e como a Avan trata no Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, como é o trabalho do pós-venda da Avan, até para se ter uma ideia de uma grande rede de lojas, como se comporta em relação ao consumidor. Meu caro Fábio, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer é todo meu, Derlei. Sempre bom estar aqui na TV Brusque, especialmente contigo. Inicialmente eu gostaria de saber de você como é que foi essa mudança, quer dizer, como é que foi a gente sabe, né? A gente acompanhou o processo de mudança. Mas como é que está sendo essa experiência de sair do público e passar para o privado? Bem, foram 15 anos na defesa do consumidor, foram 15 anos especialmente trabalhando no PROCON de Brusque. Sem dúvida alguma, é uma grande mudança tu saíres da parte da defesa no público e ir para a privada, então defendendo um grande grupo, uma grande rede. Se disser que a gente não sente falta também daquela relação que nós tínhamos com a população, estaríamos mentindo. Trabalhar próximo ao público, trabalhar com atendimento ao consumidor direto, assim, atendimento à população é sempre gratificante, porque tu interages com a população, tu tens o prazer de se sentir útil diariamente, resolvendo às vezes os problemas que pessoas têm ali por meses e que estão aflitas, não sabem a quem se reportar. As empresas, a gente sabe que na sua grande maioria, especialmente telecomunicações, dificultam ao máximo tu teres acesso. Então, quando tu trabalha no público e tens essa interação, é gratificante porque as pessoas te fazem se sentir útil e tu podes também resolver em curto espaço de tempo aquilo que elas estão aflitas durante muito tempo. Mas eu tive uma grande sorte que logo após a minha saída do PROCON, logo veio o convite do Grupo Avan para que nós, então, coordenássemos um projeto. O Grupo Avan é bom a gente dizer também que tem essa história de sucesso, porque sempre teve muito vivo, muito forte essa missão, esse espírito de bom atendimento. Isso é uma coisa pregada diariamente em todos os setores da empresa pelo próprio Luciano. O Luciano tem essa característica nesse mercado cada vez mais competitivo, como é o varejo. O grande diferencial de qualquer grande rede está no atendimento ao seu público consumidor, e a Avan tem isso muito forte. O Luciano é um cara que desde do nascedouro da Avan, 29 anos, sempre está na loja, sempre está conversando com o consumidor, tendo muito contato com o fornecedor, exigindo que o fornecedor conceda um atendimento especial para a rede, assim a rede pode conceder também para o cliente. Então, a sorte que tive foi de saindo da iniciativa do setor público e ir para a iniciativa privada, e logo dentro de um grupo que a gente tinha a segurança, até porque conhecia, a matriz é aqui, e muito contato que o PROCON sempre teve, de que tinha forte este espírito de atendimento ao consumidor, de observância ao que diz a legislação. Isso é uma característica, é bom ressaltar também, do nosso comércio, de uma forma geral. O comércio brusquense é assim, muito incentivado também pelo CDL, que sempre foi parceiro da defesa do consumidor. Mas ir para a Avan foi, de fato, facilitou porque a empresa tem esse espírito. Então, lá podemos também exercer a defesa do consumidor, mas voltada aos interesses não só do consumidor, mas também aos interesses da empresa, porque, afinal de contas, o grande desafio da defesa do consumidor é manter o equilíbrio nas relações de consumo. Esse é o grande desafio. A defesa do consumidor, embora o código tenha até esse nome, mas ele não é feito só para o consumidor, ele é feito para o fornecedor também. E o grande desafio da Política Nacional de Defesa do Consumidor é manter o equilíbrio. Assim nós tentamos, então, nesse novo desafio que nos foi posto. Certamente a política de uma rede como a Avan, com 93 lojas, aliás, agora é recentemente inaugurada uma Inaugurou dia 31. No estado de Pernambuco, né? É atender bem.
Sim. Até porque deve ser a filosofia de grandes redes. Sim, sim. Aliás, deve ser a filosofia de qualquer empresa, de qualquer tamanho. Deveria, né? Deveria. O que que você conseguiu levar da tua experiência de quantos anos de Procon? 15. O que você conseguiu levar de 15 anos de experiência no Procon para dentro da Avan? Veja só, nós, em se tratando de produtos especialmente, que é o que a Avan mais fortemente comercializa, embora a gente comercialize também muitos serviços, mas a gente sempre percebeu, enquanto órgão de defesa do consumidor, que, lógico que toda loja, tu também és empresário, sabes disso, a loja sempre quer dar para o seu cliente as maiores vantagens possíveis. Um produto apresentando problema não é por vontade da loja, por exemplo, que ela não vai fazer a troca imediata desse produto, ou mesmo se estiver insatisfeito, o consumidor vai desfazer o negócio, devolver a quantia. Mas a gente sempre percebeu, enquanto defesa do consumidor, que embora seja esse o espírito da loja, ela não pode ter prejuízo. E quem sempre impôs muito condições adversas ou condições diferentes daquilo que a defesa do consumidor determina, sempre foi a indústria, sempre foi o fabricante. Nós sabemos que se o fabricante tiver, por exemplo, uma rede de assistência técnica grande, sempre pronta no município onde estiver instalado as lojas, que respeitem os prazos de lei determinados, muito raramente virá, por exemplo, ter uma loja um problema com um requerimento de troca de produto ou algo nesse sentido. Então, o que nós podemos levar para dentro da empresa, e aí nos foi dado toda a autonomia para assim fazer, foi que junto aos fornecedores do grupo, buscássemos construir políticas de troca, políticas de atendimento pós-venda diferentes, que trouxessem uma vantagem, uma diferenciação do grupo Avan dentro do mercado varejista, nós conseguimos, graças a Deus também, até porque a Avan tem este grande espaço hoje no varejo nacional. É muito diferente um grupo Avan negociar com um fornecedor do que apenas uma loja. São forças distintas, né? E a gente vê que fortemente, assim, o varejo, de uma maneira geral, está buscando cada vez mais ampliar suas políticas de atendimento pós-venda, em trazendo benefícios até que excedam o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O Código não determina, por exemplo, que haja uma troca de produtos em 48 horas, em 7 dias, em 30 dias, como a Avan dá, por exemplo. Mas a gente sabe que, para fidelizar o cliente, que é o grande desafio do varejo, especialmente nesse momento de crise, tu tens que trazer vantagens para ele. O consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais atento aos seus direitos, com mais facilidades de compra, especialmente hoje migrando muito essa nova faixa etária de consumidores, essa nova público consumidor migrando muito para o consumo online. Então, as lojas físicas, que é uma característica muito forte do Grupo Avan, têm o desafio de constituir fidelidade desse público consumidor, e isso tu fazes, certamente, com lojas bonitas como nós temos, com estacionamentos gratuitos, loja climatizada, ampla variedade de produtos, mas também com pós-venda que traga vantagens, que ele sinta-se não só à vontade, com a certeza que lá ele vai comprar mais barato, mas que, eventualmente, um produto apresentar problema, ele tenha um atendimento dentro daquilo que ele almeja. Você falou em comércio online, ou comércio pela internet. Eu tenho ouvido de muitos especialistas aí do setor de varejo que afirmam com todas as letras que o comércio de rua, né, que se chama, sim, não se acaba, que é difícil terminar com ele. Eu não fico apostando em nada para daqui a 10 anos, mas talvez daqui a 50, 60 anos, ou daqui a 100 anos, a relação varejo-consumidor final possa eventualmente sofrer uma ruptura muito grande em relação ao comércio de rua. Eu continuo acreditando no comércio de rua, pelo menos até amanhã. Até amanhã eu acredito. Depois de amanhã não sei, que as coisas mudam muito rapidamente, principalmente com a situação da internet, né? Como é que funciona? Eu sei que vocês têm um trabalho muito forte
Antes, deixa eu registrar. Eu estive recentemente no escritório da Havan, esse novo centro administrativo da Havan, acho que é esse o nome, sim, né? Centro Administrativo. Estive lá, você estava junto com a gente sim. também lá. E eu confesso que quem entra lá fica... realmente é espetacular. Está explicado porque a Havan é esse sucesso. Só pelo centro administrativo já vê a filosofia de alguém que... eu já tinha ouvido isso até, mas o Luciano, naquele dia que nós estivemos lá, ele explicou para as pessoas que estavam. Ninguém trabalha escondido. Não. Né? Todos se enxergam. Né? É absolutamente aberto. Claro que existem algumas divisórias, mas as divisórias estão lá, são de vidro. A única área isolada que tem são ilhas de vidros que ficam no centro, que é onde a gente interage com as nossas filiais. Então, até para ter um mínimo isolamento acústico, até para que as reuniões fiquem mais presentes ali, é o único espaço. Agora, toda a parte administrativa, todos os setores, não existe divisão. Como disse o Luciano, esse é o espírito mesmo, essa transparência no trabalho, essa interação de setores. Isso facilita, agiliza, é tudo muito dinâmico na Havan. Então, toda a parte administrativa do grupo é aqui no centro administrativo. Nas nossas lojas, nós temos a parte administrativa, lógico. Temos lá o corpo de gerência e liderança que fazem a parte comercial e temos lá um representante de RH que faz, fora isto, toda a parte de compras, de marketing, de compra de suprimento, compra de produtos, administração até do centro de distribuição de Barra Velha, isso é tudo feito, nós temos um departamento próprio de RH que atende aí os RHs de lojas, nós temos um grande departamento de tecnologia, porque a Havan também faz os seus próprios programas, nós temos, como temos o cartão Havan, também temos um departamento que trata de crédito, contabilidade é toda própria, e temos lá um grande setor de expansão que trata das construções da empresa, reforma e tal. Também tem o marketing e o e-commerce também, que fica tudo aqui nesse centro administrativo. Então, de fato, fica aqui também o convite à população, para quem queira conhecer, o centro administrativo é aberto. Nós que trabalhamos na Havan temos orgulho de mostrar o centro administrativo para todos que nos visitam, porque de fato... Acaba virando um ponto turístico. Virou um ponto turístico da Havan. E assim, até para trabalhar, né, com um ambiente como é agradável, as coisas rendem mais. Como diz o Luciano, se perde o horário lá dentro, e é verdade mesmo. Eu fiquei impressionado, de maneira positiva, naturalmente, pelo que eu não conhecia ainda, né? Quem conheceu o Bruen, e quem hoje entra naquela edificação, parece que aquilo foi tudo derrubado e feito novo. Sim. Quer dizer, novo foi feito, né? Foi reformado. Né? Sim, sim. Vamos voltar então ao tema do atendimento. Do e-commerce. Isso. O atendimento via internet. Ele representa hoje, em percentuais, você saberia dizer o que de movimento, não em termos de valores, mas do que hoje... Quantos por cento em relação às vendas da... Não, mais de 90% do grupo se concentra na venda de loja de rua. O e-commerce vem crescendo muito, nós temos já volumes de vendas expressivos. É uma necessidade do grupo, até porque nós utilizamos ele também, porque o preço praticado é praticamente similar ao de loja. Não tem o índice preciso, mas hoje mais de 90% do que nós vendemos no grupo é feito por loja física. Mas vem crescendo cada vez mais o e-commerce. Agora, voltando ao que estavas falando do futuro das lojas físicas, desde quando estava no PROCON, sempre foi uma discussão muito grande dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, esse surgimento, primeiro, do fornecimento de produtos e serviços online, que a gente pegou tudo isso surgindo, e esse crescimento extraordinário a números de 350%, 400% em algumas regiões, ano, em volume de venda. Mas nós sempre conversamos também com especialistas da área, de que achávamos que o brasileiro, se houver uma migração no futuro, nós seremos um dos últimos países a migrar. Sabe por quê? Eu ainda acho que o brasileiro gosta muito de comprar com a mão, de ver com a mão. Isso é uma tendência nossa, até
cultural. Nós somos assim, nós gostamos de ir lá na loja, de ver o produto, a textura lá da toalha, sentir ela. Lógico, a parte eletrônica, o comércio de produtos eletrônicos é até algo que a gente acha que cada vez mais vai migrar para o mercado de internet. Agora, dentro de a Havan, por exemplo, a Havan tem uma gama de 100 mil itens dentro de uma loja. Muitos deles, a confecção, cama, mesa e banho, a parte de decoração é muito forte, brinquedos. Então, temos também muito eletrônico. A gente acha que com o atendimento, e tudo, de novo, as pessoas não gostam... Quando tu compras um produto, tu estás também comprando uma série de coisas juntos. Estás comprando sonhos, às vezes. E o brasileiro gosta desse negócio da interação, do atendimento, de ir lá na loja, de conversar, de ver mais opções. Ele até tem na cabeça dele já o que ele quer comprar, mas ele sempre gosta de ir lá e ver e participar. Nós temos, por exemplo, a gente vê assim, tem o cartão Havan. O pessoal compra, nós temos cartão próprio, o pessoal sempre vai na Havan, tem a opção de pagar via boleto, mas gosta de ir lá na Havan também pagar, aí aproveita que já vai pagar, já olha alguma coisa. Então, assim, o brasileiro tem muito desta vontade de interagir com o comércio. Gosta de ir lá, alguns comércios, pechinchar, dar opinião, dizer por que vocês não compram isso, por que não compram aquilo. Lógico que a juventude é mais prática, né? Essa novo consumidor que vem surgindo, mas eu acho que ainda tem bastante chão para o comércio de rua. Hein? Eu não sei, mas eu acho que lá na Havan, eu acho, né? Lá na Havan, quando alguém vai comprar digamos, um smartphone, não chega para o vendedor e diga assim, ó, me dá um desconto. Ele não... Porque é uma relação de venda diferente de uma loja menor. Sim, sim. Né? Até porque, em função do crediário, que ele é mais longo, ele tem uma facilidade, a Havan oferece uma facilidade de crediário maior, né? Vou dar um exemplo para ti de uma mercadoria que eu fui ver o preço numa loja de rua do centro, e fui na Havan. A mesma mercadoria, a mesma. Em condições na Havan, era o preço à vista da loja, que era uma loja de rede também, mas era uma loja do centro que eu fui ver. Era o mesmo preço. Digamos, eu fui comprar um mouse. O preço à vista desse mouse nessa loja do centro era o mesmo do que a Havan praticava, não sei, 10 vezes. Né? Pelo cartão Havan. E eu fiquei me perguntando, mas como, né? Como é possível, né? Porque quem tem comércio, quem é empresário do ramo, sabe como é que é essa relação com o consumidor. O consumidor sempre vai pichinchar. Sim, sim. Toda a vida ele vai querer um desconto. É natural. Estou conversando aqui com o Fábio de Souza, nosso amigo ex-Procon. Alguém diz assim para você, é Fábio ex-Procon. Várias pessoas ligam, inclusive, para conversar com a gente. Eu queria falar com o Fábio ex-Procon. Fábio da Havan agora. Fábio da Havan agora. Depois do intervalo a gente volta aqui com o programa de Dirley Silva Estúdio Mais. Amigo da TV Brusque, estamos aqui com o Fábio de Souza, depois de um período afastado desse balcão. Aliás, ele nem conhecia esse balcão novo. Certamente esse novo visto, não. Certamente ele tinha visto na TV. Na TV. Agora, pessoalmente, né? Ficou muito bonito, parabéns. Verdade. Ô Fábio, serviço de atendimento ao consumidor. Eu acho que sempre é um desafio para qualquer empresa, né? Sim. O saque, né? Como é que funciona para... Eu fico imaginando, eu acho que a Havan... Como é que a Havan chega a fazer o pós-venda? Porque é diferente o varejo de uma loja de rede que trabalha com mais de 100 mil itens de produto do que, por exemplo, uma concessionária. Né? Porque o produto da concessionária é o automóvel, lógico, ela tem lá a oficina e presta o serviço relacionado à manutenção do carro, tem até os acessórios também, mas o que representa uma concessionária é vender carro. Aí você, imagino que já aconteceu contigo, comprasse um carro novo, carro zero,
daqui a uns 2, 3 meses, alguém está ligando para ti para perguntar se você está satisfeito. Né? Eu tenho até uma opinião sobre esse pós-venda que fazem. Dependendo da situação, porque é complicado você fazer um pós-venda com alguém que trabalha em horário comercial, por exemplo. Como é que você vai parar de fazer o seu trabalho para atender alguém e dizer, olha, todo mundo vai dizer que está satisfeito. Às vezes você até acaba dizendo que está tudo certo, para não prolongar a conversa. Para não prolongar a conversa. Penso eu que algumas empresas deveriam refazer esse processo de pesquisa de pós-venda, porque eu acho que poderia ser melhorado. Mas a Havan tem algum processo desse de pós-venda? Porque é complicado, né? Vocês hoje têm quantos milhares de pessoas entrando numa loja diariamente? Ano passado foi 100 milhões de relações de consumo. Então, são 100, teoricamente 100 milhões, não são 100 milhões de consumidores, mas são 100 milhões de vendas. Certo. Né? Seriam 100 milhões de possíveis consultas de pós-venda, como estás colocando. Né? Impossível, né? Impossível fazer. Bem, falando um pouco da estrutura da Havan, normalmente quem faz muito esta dinâmica de saque que tu mencionaste é a indústria, o fabricante faz muito disso. Até porque o saque, com este nome, Serviço de Atendimento ao Cliente, ele é obrigatório no Brasil somente para quem fabrica produtos, né? Somente para a indústria, ele não é obrigado por varejo. Isso até a Havan vem novamente inovando com a estruturação de um departamento de saque. Normalmente o que as empresas de varejo possuem são ouvidorias. Nós temos, e depois esta dinâmica do saque, ela sempre, de maneira geral, ela sempre foi muito mais receptiva, ela sempre recebeu mais reclamações. A indústria tem sim ela mais proativa, que é isso que mencionaste, de fazer a ligação, perguntar sobre pós-venda, mas é porque como ela trabalha com produto, como um produto ou uma gama reduzida de produto, ela tem scripts ou checklists para aquele produto, então fica mais fácil tu fazer um pós-venda. As empresas também vêm migrando mais de lei, não fazer o contato telefônico agora e mais encaminhar questionários para motivar. Eu já vi produtos, por exemplo, que para você fazer a garantia dele, você faz via internet com a nota fiscal que você pegou da empresa, né? E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo a garantia, você já está respondendo o questionário. É isso aí. A indústria faz muito isso. Mas a Havan... Está acontecendo muito, Fábio, com produtos de telefonia. O smartphone, por exemplo. Sim. O smartphone está acontecendo bastante. A indústria normalmente é que faz mais esse serviço de pós-venda. A Havan faz também, mas ela a dinâmica é diferente. A dinâmica é totalmente diferente. A ideia foi assim, porque todo grupo, toda loja Havan já tem um serviço de atendimento ao consumidor. Nós temos um setor que foi criado dentro da loja, que se chama setor de atendimento ao cliente. Ali ele já tem esse canal de atendimento de pós-venda, seja para sugestão, seja para queixa, para pedido de troca, de devolução, ressarcimento. Nós já temos, em cada loja existe um setor de atendimento ao cliente. Pensando em expandir este serviço, essa maneira de a empresa ter um feedback do consumidor, ela tinha também uma estrutura de ouvidoria que ficava aqui na matriz. No ano passado, então, nós expandimos isso, criamos, então, o saque da empresa. E o saque, então, faz, sim, esse atendimento de pós-venda. Vem muita sugestão, hoje em dia o pessoal sugere bastante, e ele não atende somente via fone. A Havan hoje, quando tu mencionasses ali no início que a gente coordena também a parte de canais de atendimento, é que hoje está muito mais amplo. As empresas estão cada vez facilitando mais o acesso para o consumidor, seja por telefone, seja por redes sociais, Facebook, Twitter, até chat, Instagram. Nós temos no próprio site da Havan, se tu fores lá pesquisar, tem foi montado do ano passado para cá toda uma roupagem nova, com as perguntas mais corriqueiras, já com respostas mais dinâmicas, mais rápidas. O consumidor tem muita pressa da informação e a empresa
E a empresa, o desafio é cada vez criar mais essas ferramentas. Hoje o saque da Avan, ele faz sim esse serviço pós-venda, mas ele também age proativamente na parte comercial até. Nós temos uma dinâmica também de oferta. Claro que essas pessoas se cadastram, é um direito delas de querer ou não receber essa interação da Avan. Você vai lá, pode fazer um cadastro e você responde se quer ou não quer receber, até porque nós temos no Brasil lei de marketing, que veda esse marketing agressivo, chato, que te ligam às 2 horas da tarde de domingo ou à noite de sábado. Então, a gente toma muito cuidado nisso, a gente quer prestar um bom atendimento, mas também não quer ser invasivo, nem que uma coisa que a gente pensou para ser boa torne-se algo ruim e desagradável. Inoportuno, é. A palavra é essa. E vem sendo um sucesso essa dinâmica de interação com... Hoje, o saque atende também o Facebook, por exemplo. Se você for lá no Facebook da Avan, é até gostoso para quem trabalha na empresa ir lá ler todos. A gente faz postagens diárias, postagens comerciais ou de informação, mas ali também vem solicitações, queixas também, e você vê na velocidade que hoje permite esse atendimento online, como também vem agradando o público consumidor, tanto que depois, até quando ele entra com uma queixa, depois ele vem agradecer e vem parabenizar pela dinâmica de atendimento. Tem casos até que a rede social, especialmente Facebook, é mais eficiente, esse eficiente entre aspas, do que o próprio PROCON. Sim, sim. Eu já vi casos de empresas aí, por exemplo, empresas aéreas, companhias aéreas, em que o indivíduo vai lá na página, na fanpage dessa empresa e faz uma reclamação e imediatamente alguém responde. Sim. Né? Responde de maneira até pessoal. Tanto é que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor implantou, a partir do ano passado, um site chamado consumidor.gov, que ele é muito parecido, a estrutura dele é muito próxima ao Reclame Aqui, por exemplo. Justamente identificando que o consumidor, às vezes... O Reclame Aqui é um site particular, mas é um dos mais conhecidos. E que sofreu um sucesso muito grande aí, sim. Né, desde a implantação dele. Sim. É porque justamente o que tu estás falando. Nós aqui temos por morar numa cidade menor, até temos uma facilidade de buscarmos órgãos públicos, mas pessoas que moram em grandes centros, por exemplo, têm uma dificuldade de ter que andar 30, 40 quilômetros para até achar um posto, por exemplo, de atendimento do PROCON. Tem um amigo nosso, muito amigo meu, você conhece ele bem também, Carlos Eduardo Cel, professor Carlos Cel. Ele morou 1 ano e alguns meses na Alemanha. Um dia nós estávamos fazendo uma visita a Veneza, na Itália, estávamos eu e o Carlos Cel, e eu não sei o que ele comprou lá, que ele brincou com o vendedor, falando em alemão, ele e o vendedor, que o Cel fala em alemão, dizendo que como é que ele ia reclamar se determinado equipamento não funciona, né? E o cara brincou com ele, disse que não tinha reclamação. Aí depois nós conversamos sobre isso, ele disse que na Europa, principalmente na Alemanha, que é um país muito desenvolvido, eles estão anos-luz atrás do Brasil em relação à defesa do consumidor. Sim. Que aqui nós temos mais facilidade de reclamar do que em países da Europa. Sim. Tanto a defesa do consumidor brasileira é copiada por N países. Aqui na América Latina mesmo... Avançamos muito. Avançamos demais. A nossa legislação, embora ela seja uma lei de 1990, o que nós tínhamos em defesa, o que nós tínhamos de produto e serviço em 1990, né? Mas tem sofrido... Ela sofreu alterações agora. Né? Principalmente em relação à parte de comércio eletrônico. Comércio eletrônico e especialmente concessão de crédito, né? Porque houve um fenômeno do superendividamento dos brasileiros nesses últimos 5 anos e foi necessário que então que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que estruturalmente em nível Brasil está ligado ao Ministério da Justiça, pensasse e construísse junto com os outros organismos da sociedade, porque existem organismos de defesa do consumidor que não são
públicos, né? Existem associações de donas de casa e assim por diante que fazem também defesa do consumidor. A única coisa é que eles não têm poder de polícia, que é o poder fiscalizatório nem sancionatório. Mas foram dois temas muito fortes e que entraram agora no projeto que foi aprovado, inclusive, no final do mês de outubro, no Senado Federal, de alteração de disposições do Código de Defesa do Consumidor. O comércio eletrônico e o superendividamento. Então, até na oferta e concessão de crédito no Brasil, o fornecedor necessariamente tem que tomar um pouco mais de cuidado agora. Estava se dando crédito a rodo e não estava se tomando cuidado com algumas condições. Eu acho que as empresas estavam mais vendendo crédito do que produto. Exatamente. O próprio crédito virou um produto forte. Sim. Mas aí aconteceu um fenômeno inverso, as pessoas se super endividaram. Cartão de crédito, por exemplo, tu que viajas o mundo, qual é o outro país do mundo que você pode pagar por percentual da tua fatura de crédito? Só aqui. Mas isso acaba acontecendo o quê? Como não existe uma informação de maneira clara, precisa para o consumidor, ele acaba, às vezes, o mais humilde, inconscientemente entrando numa bola de neve aí, ele acha que aquele mínimo é o vencimento da fatura e depois ele não sai nunca mais daí. Então, houve, de fato, uma reestruturação da defesa do consumidor e os organismos de defesa do consumidor têm um desafio muito grande que é facilitar o acesso ao consumidor para que ele hoje... Mas eu vejo que assim, cada vez mais vai ser uma tendência de futuro ele buscar por si só resolver o problema. Existindo uma legislação forte, consolidada em entendimento na sociedade, o cidadão, normalmente, ele busca os seus direitos, ele não utiliza de organismos do governo. Então, assim, se a defesa do consumidor no Brasil estiver bem estruturada, não se fazer bobagem também, porque às vezes tem muita gente que usa da bandeira do consumidor para fazer bobagem, especialmente politicamente, né? Se manter uma legislação que mantenha o equilíbrio nas relações de consumo e houver uma política de educação para o consumo, cada vez mais as pessoas buscarão os canais que as empresas oferecerem do que órgãos de defesa do consumidor. Isso se olhares, por exemplo, até números de Brusque, a gente vem acompanhando junto com a equipe do Dr. Dantes Krieger, o trabalho que nós estamos mantendo em Brusque, por exemplo, atendimentos e mesmo número que se observava em anos anteriores, mesmo com o crescimento populacional. Isso denota que as pessoas estão... Não que não estão acontecendo problemas, os problemas acontecem, né? Ainda mais quanto mais serviço, especialmente, não tanto produto, mais serviços, né? E mais acesso desse serviço a um público diferente, mais demandas. E a gente observa que as pessoas estão se virando mais, como se diz no português corriqueiro, estão correndo mais, buscando mais os canais de atendimento direto. E contrapartida, as empresas têm grande vantagem nisso, em elas resolver diretamente o problema de que isto ir para um órgão de defesa do consumidor. Porque quanto menos reclamações tu estiveres dentro de um órgão público, menos suscetível tu estás a ter algumas ações aí, porque a nossa defesa do consumidor no Brasil, é bom que se destaque, ela é extremamente rígida, ela é flexível no uso da legislação, ela serve para muita coisa, mas ela é extremamente rígida contra o fornecedor. Então, muitos dessas ações de ministérios públicos, de próprios órgãos de defesa do consumidor em nível nacional, elas se dão pautadas no quê? Pautadas em índices. Telefonia, por exemplo. Todas essas ações de telefonias, o sistema SINDEC, que é um sistema que integra todos os PROCONs, é que subsidiaram aí, só no Brasil houve 13 CPIs de telefonia. Uma delas aqui em Santa Catarina, que teve do Brasil a que melhor apresentou resultados. Eu até gostaria que a lei de defesa do consumidor em relação à telefonia fosse uma espécie de Maria da Penha. Aí nós estaríamos salvos. Quase crime hediondo. Já pensaste? Se fosse crime hediondo que é, né? Não deixa de ser. Tem gente que perde a saúde, tem um prejuízo de saúde. Vocês mesmos que trabalham com a imprensa, a gente convive. Para quem faz jornalismo esportivo, quem sai daqui... cada jogo fora é um suplício. Você já vai vacinado, né? Você já chega com a reza pronta. Como é que é? Aquele de sabor já vai na bagagem. Já está no caminho. O antídoto está preparado. No caminho.
Você sabe das coisas. Eu vou mais um intervalo comercial aqui no programa Estúdio Mais, o programa de Irlei Silva, conversando com o nosso amigo Fábio de Souza. E a gente volta no terceiro bloco, ainda para falar sobre esse centro de atendimento da Avan, que tem a responsabilidade aí do Fábio, depois do intervalo. Programa Estúdio Mais, programa de Irlei Silva aqui na TV Brusque, recebendo o Fábio de Souza. Ô Fábio, o comportamento do consumidor, são 93 lojas, certo? O comportamento do consumidor aqui é o mesmo comportamento do consumidor lá em Pernambuco? Não. Ou tem algumas características diferentes? Tem. Todo o Brasil, por região, tem peculiaridades. Por exemplo? Primeiro vou falar da estrutura. A empresa tem uma forma de lidar com o mercado única. O que vale na Avan de Brusque é a mesma coisa que vale na recém-inaugurada Avan de Petrolina, como mesmo citasse. Certo. O que se busca sempre, sabendo dessas peculiaridades, tem, por exemplo, consumidores que têm o consumidor do Sul, especialmente. A Avan tem muitas lojas no estado do Paraná, especialmente na região metropolitana de Curitiba, e muitas lojas de Santa Catarina. Nós temos o público consumidor aqui do Sul, como também a parte do Sudeste, que conhece da legislação de defesa do consumidor e tem um nível de educação para o consumo diferenciado. Ele tem uma forma de lidar quando o assunto, por exemplo, é política de troca. Isso é um exemplo só. Nós estamos falando do pós-venda, não da venda, né? Como também em outros lugares, o consumidor aí é mais duro nas suas solicitações, nas suas reivindicações. Mas o que a gente, sabendo desta peculiaridade, sabendo desta característica da informação, especialmente, que assim, o que a gente percebe, em regra geral, onde mais há educação para o direito, especialmente o direito do consumidor, existe sim um encaminhamento, é mais rígido, vamos dizer assim, mais preciso na solicitação, mas ele também, como sabe das obrigações dele, ele também mantém, vamos dizer assim, um nível de encaminhamento que é fácil de lidar. Como se sabe também que onde não tem informação, então acha-se muita coisa, acaba se achando o que é errado. E aí o que a gente falou no bloco anterior, por exemplo, tem gente que usa da bandeira da defesa do consumidor, não para educar, e sim para deturpar, né, politicamente. Vou dar um exemplo aqui, Celso Russomano, né? Celso Russomano, embora seja muito conhecido na defesa do consumidor, às vezes presta um desserviço à defesa do consumidor. Não é indo no comércio, botando a cara lá no funcionário do Irlei Silva, exigindo que ele faça uma coisa, que tu estás construindo defesa do consumidor, nem estás educando ninguém. Existe sim uma lei, existe sim um encaminhamento que deve ser feito, e assim as coisas devem funcionar, não fazendo às vezes o que faz politicamente esses agentes. Então, às vezes o que a gente percebe é que onde não há uma consciência do direito, não há uma informação de defesa do consumidor, e há sim esse sensacionalismo em cima de bandeiras do direito, há obviamente por parte do público consumidor, uma outra maneira de agir, de encaminhar as suas demandas. Repito o que eu já disse, a Avan tem uma política de trocas tão bem construída, tão ampla e que em benefícios excede tanto o Código de Defesa do Consumidor, que é muito pouco as nossas demandas. Como eu disse, a gente tem mais de 100 milhões de relações de consumo ano. Os índices de reclamação da Avan não chegam a 0,01%. Então, assim, o ideal é que não tivesse nenhum, obviamente, né? E detalhe, né, praticamente não existe reclamação de atendimento, nada que seja da Avan. As reclamações, quando vêm, são o quê? São que a rede de assistência técnica de alguém deixou de atender no prazo certo, ou tem uma dificuldade para localizá-lo. Então, é algo do fornecedor, não é algo da Avan, graças a Deus, né? Além de ser muito baixo o índice de reclamação da empresa,
ela ainda não é da sua atividade o fato gerador daquela reclamação. Mas por que é tão baixa assim? Porque a nossa política de trocas ela é muito ampla. Por exemplo, como eu falei no primeiro bloco, nenhuma outra loja do varejo no Brasil tem políticas de troca, por exemplo, que você vai lá e compra um exemplo. Para algumas espécies de confecção, você tem até prazo de 30 dias para trocar essa peça. Para smartphone, você compra o smartphone, você pode trocar esse smartphone por eventual problema que você constatar em 7 dias ou até 60 minutos de conversação. Para alguns eletrodomésticos, até 48 horas de troca. Quer dizer, dá para você pegar e ir até na sua casa, ver se ele funciona, se não funciona. A lei não obriga isso. A lei, quando tu compras, está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que é assim, um produto apresentando problema, e não tem 1 hora, nem 1 dia, nem 2 dias, comprei na loja, levei para casa, infelizmente o produto não funcionou, a lei diz que você deve encaminhar para assistência técnica. Claro que isso, na grande maioria, é incompreensível pelo público consumidor, mas quando a empresa cria políticas que, compreendendo que isso pode acontecer, não que seja regra, mas compreendendo que pode acontecer, aliás, não pode ser regra, né? Mas tu crias políticas com o teu fornecedor de atendimento, de que mesmo ele não tendo o direito, tu fazes isso, a tendência é que muito pouco tu vais ter de reclamação. E é isso que a Van faz, ela, por ser aqui em Brusque, toda compra, essa é a grande vantagem, porque tu conversas diariamente com fornecedores, tu tens diagnósticos de produtos que são feitos já por esses departamentos competentes que a empresa tem, quando nessas visitas tu já fazes essa interação do departamento jurídico, informações de ouvidoria, saque com eles. Eles têm, obviamente, interesse em sanar, atender a loja cada vez mais, porque isso influencia até no poder de negociação, preço de produtos e outras coisas mais. Mas isso, você também tem essa responsabilidade? Juntamente, são equipes que trabalham juntos. Aí nós, com equipes de compras, fizemos isso continuamente. Essa é a grande vantagem quando trabalha todo mundo junto, que essa troca, a empresa tem muito isto e isso explica muito do sucesso da empresa. Nós interagimos, trocamos ideias continuamente e fizemos as correções necessárias, sejam internas ou seja até com o nosso fornecedor. Nosso fornecedor tem que entender qual é o espírito da Van. Se nós perseguimos a excelência no atendimento, eles têm que nos acompanhar. Esta é a condição primeira para fornecer para a Van. Não são eles que ditam regras para a empresa, sim, a empresa é que diz como deve ser. E isso se constrói com essa conversação dos diversos departamentos, seja de compras, de auditorias até, porque de lá vem informações também da loja, do departamento de ouvidoria, saque e assim por diante. Naturalmente que a empresa tem uma política de atendimento, uma política de trabalho, uma filosofia de trabalho que é igual em todas as lojas. Sim. Nas 93 lojas. Sim. Como é que é feita essa fiscalização por parte no teu setor, por exemplo? Isso às vezes é presencial ou isso é por conversação de vídeo? Enfim, como é que é preparado isso? Existem várias dinâmicas. Por exemplo, o Grupo Avan, para ter um grande grupo, para ter qualquer tipo de controle sobre essa organização, ela tem que ter muito bem definidas suas normas e procedimentos. Então, nós temos no Grupo Avan um departamento de auditoria que ele que estabelece, juntamente com o corpo diretivo da empresa, as normas e procedimentos. Isto fica disponível em toda a rede e existem as auditorias que são feitas em loco, seja, na grande maioria são auditorias de orientação, mas que também apuram eventuais necessidades de correções. Nós temos 93 lojas e temos, por exemplo, seis supervisores de região. Esses supervisores de região são responsáveis normalmente por 15 lojas, 12 lojas, e eles fazem então justamente esta auditoria dos procedimentos e normas que a empresa tem. E aqui também, como nós temos tudo que nós agimos, por exemplo, esse negócio de trocas na Van, tudo está à mão de quem trabalha na empresa. Só para teres ideia, tu trabalhas lá no setor de atendimento ao cliente da Van. Chega lá o nosso amigo Alain Resine com um produto lá para fazer
eventual troca ou mandar para assistência técnica. Os 100 mil itens dos produtos estão cadastrados num sistema onde você digita lá o código do produto, ele mostra quem é o comprador, quem é o vendedor, onde é que tem assistência técnica, se tem prazo de garantia, qual é, se tem rede próxima, se tem troca imediata. Então, na Van tudo é bem organizado, bem normatizado, tem um corpo que pensa esta organização e que também, evidentemente, faz a fiscalização quanto a estas normas e procedimentos. Eu fico imaginando trabalhar com tanta gente assim, né? É um trabalho árduo, uma equipe extremamente capacitada, treinada, com anos de casa, obviamente. O setor de auditoria é um setor onde tem especialistas, em Havan, né, como a gente diz. Mas, Dirley, é difícil tu descrever o espírito da empresa. Trabalhador eu sei que você é. Sempre foi trabalhador. Mas eu perguntaria, não é pegadinha. Você está trabalhando mais na Havan do que trabalhava antes? Eu estou trabalhando tanto quanto... Acredito que agora um pouco mais, até porque o bom, só que com muito prazer. É gostoso trabalhar, até porque todo dia é um desafio, todo dia é um fato novo, como a gente interage com vários assuntos. Quando tu estás dentro de um departamento jurídico, de um grande grupo assim, tu tratas de assuntos não só relacionados à defesa do consumidor, mas também assuntos comerciais, a própria expansão, que exige muito parte contratual. Tem outros profissionais da área do direito junto contigo? Aqui em Brusque nós temos uma equipe com 8 advogados. E aí nós temos assim uma estrutura de organização e de atendimento externo, que a gente administra por aqui também, que são prestados então por terceirizados. É um número reduzido de escritórios terceirizados, até porque eles têm que conhecer dessa dinâmica de trabalho da empresa. Mas toda a gestão dos processos e assuntos jurídicos se dá tudo por Brusque. Mas trabalha-se mais, mas trabalha-se com muito prazer. Quando tu vê que o objetivo é um objetivo bom, um objetivo legal e que os resultados aparecem com extrema rapidez e também tu és valorizado em qualquer lugar, quem não gosta de ser valorizado, né? E na Van é assim, trabalhou, vestiu a camisa, compreendeu qual é o espírito da empresa, tenha certeza que ali tu és valorizado tanto pelo teu público consumidor, como também pela própria Van. Nesse momento você está numa empresa de sucesso, uma empresa vencedora, uma empresa que orgulha o povo de Brusque por ser daqui, né? Por ter nascido aqui em Brusque e por ter essa proximidade, inclusive com o proprietário dela. Sim. Porque o Luciano é um cara que vai ao campo de futebol e senta-se lá no meio da torcida, que como você mesmo disse no início dessa entrevista, anda pela loja e Sim. conversa com os consumidores, Sim. com os clientes, né? É uma característica dele, essa proximidade, né? Sempre foi. Eu te pergunto, se surgir um novo convite para você, tá vendo? Se surgir um convite para você voltar para o serviço público, inclusive numa área que você conhece, que você, eu tenho certeza, tem paixão por isso, que a gente tem que fazer essa distinção. Você sempre foi um apaixonado pela defesa do consumidor. Sim. Você fazia aquilo não somente, claro, principalmente também por aquilo que nem eu, que nem qualquer um que trabalha em qualquer profissão, pelo rendimento mensal, porque você precisa pagar as contas, sobreviver, mas também pela satisfação de gostar do que faz, de ter paixão pelo que faz. É a mesma coisa eu aqui, ó. Eu gosto disso aqui, eu gosto de estar entrevistando você, lá na rádio, chamar, te entrevistar. Aquela interação com o ouvinte. Eu pergunto também, respondo, comento, que a minha característica de fazer jornalismo, enfim, eu gosto disso. Eu sei que você gosta também, então a pergunta é, eu não sei se eu hoje sairia daqui para trabalhar no serviço público, que eu já fui convidado, né, para trabalhar dentro do serviço público. Ou numa empresa como a Van, por exemplo, é complicado. E você?
Você hoje deixaria onde você está para voltar para o público? Com a máxima tranquilidade. Como eu disse no começo, eu sinto muita falta dessa relação com o cidadão. Isso é algo que, de fato, deixa saudade. A gente brincava até em casa, minha mãe sempre dizia que eu aparecia, desde quando era solteira, aparecia sempre em casa com alguma coisa. Claro que é gostoso tu trabalhar num lugar onde tu fazes a tua obrigação, mas aí a pessoa quem tu atendeu levanta, dá uma volta na tua mesa, te dá um beijo, vai embora, e aquele senhor, aquela senhora, depois passa algum tempo, te traz uma sacolada de aipim e conversa contigo e te convida para ir no aniversário de um, no casamento de outro. Claro que essa relação com o cidadão, e eu sou brusquense nativo, e a gente conhece muita gente, sabe? A gente da Santa Terezinha e da Santa Rita, e tu encontra muitos amigos e muita gente. Então, eu sinto falta disso. Mas, assim, com todo o coração, te digo que hoje, se viesse o convite, em razão de tudo que a Avan vem proporcionando, eu iria declinar e não iria aceitar. Continuaria na Avan. Continuo podendo fazer defesa do consumidor, a empresa, e é isto que como eu repito o que eu falei há pouco, eu tive tanta sorte, aquela frase que fecham-se janelas e Deus te abre portas, aconteceu de fato na minha vida, foi muito importante os 15 anos que eu estive no Procon, me trouxe um crescimento profissional, pessoal enorme, mas hoje, graças a Deus, quando saí de lá, ou quando saíram comigo de lá, eu fui acolhido por uma empresa e fui para uma empresa que me deu a possibilidade de fazer tudo aquilo que eu fazia, sem medo, não tive medo de ir para a Avan, porque ela entende o papel que ela tem no mercado varejista nacional. Ela é uma empresa diferente, e aqui não está falando funcionário puxa-saco, não, é fato. Eu não estaria aqui, até porque a gente sabe que, como trabalhou tanto tempo na defesa do consumidor, um pouco de credibilidade a gente tem também nesta área. Eu não estaria aqui dando a cara, falando que a empresa faz uma coisa se ela não fizesse. Está sendo todo dia uma descoberta nova. Eu continuo fazendo defesa do consumidor, continuo podendo ajudar muita gente e continuo podendo fazer com que essa empresa, que é orgulho, como tu mesmo falasse, e é muito legal tu fazer parte, assim como tu fazes parte da TV Brusque, que é um orgulho para nós brusquenses, da Rádio Cidade, que também é um orgulho para nós, poder fazer parte desta família Avan e poder lá desempenhar um pouco daquilo que a gente conhece e fazendo, tanto que a empresa cresça, mas também que o nosso cliente seja cada vez mais um cliente fiel à Avan e todos tenhamos aí sucesso naquilo que nos propusemos. Agradeço a presença aqui do meu amigo Fábio de Souza. Fábio, um grande abraço para ti. Dilei, muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite e mais ainda com a entrevista. É sempre um prazer vir aqui. Como tu mesmo falasse, o teu jornalismo é um bate-papo, deixa a gente à vontade, isso é gostoso. É um prazer sempre poder conversar com a população, com o assinante da TV Brusque. E, se Deus quiser, e também nos der a honra de convidar novamente, sempre estaremos aqui com mais prazer. Tenha dúvida, você vai voltar aqui, quem sabe, numa outra situação. Pode ser. Se quiser voltar depois nessa situação aqui, será sempre bem-vindo. Em qualquer situação, estamos à disposição. Tá bom. Conversei com o Fábio de Souza, amigo assinante da TV Brusque. Um grande abraço e até o próximo programa com mais um assunto de interesse da comunidade de Brusque. Até mais.